Mas. Então, let's go para a gente poder fazer, voltar a fazer aquilo que a gente é bom, né? Vamos lá, então. Gente, seguinte, continuando os nossos conteúdos, hoje a gente entra na parte de equação de segundo grau, beleza? Todo mundo aqui já teve contato com a equação de segundo grau? Sim ou não? Sim. Sim, né? Pronto, massa. Gente, como é a relação de vocês com equação do segundo grau? Boa, má, como é? Agora sejam sinceros, tipo, sem exagerar, tá? Tipo assim, como é? Vocês conseguem? Média? Cadê o restante do pessoal? Cadê Gabi? Cadê Amanda? Cadê Delgado também? Fabrício, eu acho de boa, só que assim, eu queria muito aprender a fazer mais rápido, sabe? Porque eu sei que tem uns macetes assim que você já vai direto, porque eu acho um saco. A demora que é para responder, entendeu? Eu Eu queria sei, eu pegar um sei. macete para poder agilizar, porque o negócio desse assunto é a demora, né? É, pior que é verdade, eu não vou tirar sua razão, não. Júlia também, cadê Isabela, né? Ludmila, Verinha, David. Aí vamos dizendo aí, tá, gente? Como é que vocês, né, estão em relação a esse conteúdo, tá? Porque eu vou tentar, tipo, pronto, normal, mais ou menos, beleza. Então, eu vou tentar dar uma nivelada, certo? Com vocês. Então, veja, gente, olha, a parte de equação de segundo grau, eu vou começar trabalhando com vocês o algoritmo, ele puro. Eu vou tentar já chegar em função do segundo grau, beleza? De cara já, ainda hoje, certo? Então, assim, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque algumas coisas vão ser meio repetitivas, sabe? Mas, como eu disse para vocês, a gente não pode, de modo algum, achar que, não, eu já sei de tudo, aí não vou precisar ver aquilo. Não, você tem que tomar cuidado, certo? Então, vamos lá. Anotem aí, a gente vai começar o nosso estudo com a equação do segundo grau. Todo mundo está tendo acesso ao slide, Sim. né? Muito bem, massa. Equação do. Ah, falando nisso, deixa eu ligar minha segunda tela, ó. Eu aqui estranhando, porque eu não estava tendo acesso a vocês. Estou ficando doido, viu, gente? Pronto, muito bem. Porque aqui eu consigo ter acesso ao invés de eu estar olhando para cá. Então, ó, gente, equação do segundo grau. Aí aqui, novamente, a parte bem basicona mesmo, sabe? Bem repetitiva, enfim, tudo bonitinho. Então vamos lá, gente. Equação do segundo grau vai ser toda expressão matemática que a gente vai encontrar ela sendo escrita dessa forma. Inclusive, Ludmila, sabe que a gente chama, assim como na função a gente fala de lei de formação, na equação de segundo grau a gente também vai ter lei de formação? Porque essa lei de formação, né, o que a gente quer dizer com ela é basicamente a cara, né? Tipo, como é que eu vou olhar para uma expressão e saber que aquela expressão ali ela se trata de uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau vai ser essa daqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c, tudo isso daqui igual a zero. Tá vendo, ó? Então, toda equação, toda expressão que a gente olhar, tiver essa carinha aqui, ó, essa carinha aqui, acabou. A gente já sabe que ela é uma equação do segundo grau. Que a gente também chama, gente, de equação quadrática, ok? Ó, quadrática, beleza? Mesmo nome, mesma coisa. A equação de segundo grau é equação quadrática. A cara dela é essa daqui. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí o nome de cada elemento, que eu já vou adiantar para a função. Seguinte, tá? Esse a que está aqui, a gente vai chamar ele de coeficiente angular. Igualzinho a gente tinha na função afim, beleza? Então, coeficiente angular é esse a, que vai ser basicamente, gente, quem vai estar do lado, quem vai acompanhar o x que está ao quadrado, tá vendo? Porque vocês lembram o que eu falei, né? Não é de fato isso que vai acontecer, mas para facilitar, né, de modo didático, a gente diz que o grau de uma equação, o grau de um polinômio, a gente vai olhar para a potência, para a maior potência do x, ou melhor, a maior potência da incógnita. Porque aqui eu estou botando um x, mas poderia trocar por qualquer letra, viu? Poderia ser, sei lá, um k, certo? A incógnita não vai alterar em nada. É só questão mesmo de nomenclatura. Aí esse B aqui, ó, é para não perder o costume, a gente vai dizer que ele é o coeficiente linear da nossa equação, tá certo? E esse C vai ser o termo independente.
independente. E aí, gente, vejam só, a característica de uma equação é isso, tá? É ela ser igualada a zero. Então, igualou a zero, aquilo ali vai ser uma equação. Aí, o grau quem vai dizer é a maior potência da incógnita. A incógnita é a letra que você vai ter. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim ou não? Sim, né? Sim. Massa, muito bem. Agora a gente vai aprender a determinar a resolução dela. Ô, gente, resolução é resolver uma equação. E quando eu falo resolver equação, eu estou falando que eu vou determinar as raízes dessa equação. Professor, por que dessa vez você está falando de raízes no plural e não de raiz no singular, como a gente havia falado na equação do primeiro grau? Porque assim, gente, o grau da equação vai determinar também quantas raízes ela vai ter. Então, se eu estou falando de equação do primeiro grau, é porque ela vai ter uma raiz, certo? Se eu estou falando de equação do segundo grau, é porque ela vai ter duas raízes. Isso nos números reais. Como o Enem não cobra números complexos, aí nem precisa a gente dizer que vai ser no mínimo duas raízes. Não. Vai ser duas raízes, certo? Acabou, porque vão ser duas raízes reais. Tranquilo? Ok? Aí essas duas raízes podem ser iguais, enfim, podem ser diferentes. Ok? Agora, olha só, como é que a gente vai fazer para determinar essas raízes? Aí, a gente sai da escola muitas vezes, né, aprendendo que tudo vai ter que aplicar Bhaskara, quando na verdade não é assim. Porque a gente só vai precisar aplicar Bhaskara se essa equação ela for completa. Porque, veja, Amanda, a gente vai ter dois tipos de equações, certo? A gente vai ter as equações completas e as equações incompletas. Então, anotem aí, ó. Primeiro, nós iremos trabalhar a resolução das equações que são incompletas. E as incompletas nós teremos dois tipos. Nós teremos o tipo em que nós não temos o B. Então, olha, se eu não tenho B, é porque o B, Amanda, ele é zero. Então, se o B é zero, Verinha, ela vai ficar desse jeito. Ax elevado ao quadrado, mais o B, que é zero, então fica zero vezes x dá o próprio zero, mais C igual a zero. Todo mundo entendeu isso daqui? Eu botei, ó, que o B era igual a zero. Então, o B tem que desaparecer. Se o B desaparece, quem está ao lado dele, que nesse caso é o X, também precisa desaparecer. Ok? Então, desapareci com ele ali, ó. Então, eu vou ter essa incompleta. É essa incompleta aqui do tipo B igual a zero. Então, até botar aqui dentro do parêntese, ó, o B está sendo igual a zero. Aí eu vou botar um exemplo aqui para a gente poder ver esse exemplo prático, tá? Que fica muito mais fácil. Se eu botasse assim, ó, 6x ao quadrado, menos 216, tudo isso igual a zero. Bora lá para a gente identificar cada um dos coeficientes rapidinho. Vamos lá, me digam qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C nessa equação, por favor. 6, 0 e menos 216. Muito bem, tá vendo, gente? O A é quem está acompanhando aqui o x quadrado, então é 6. O B é quem está acompanhando o x, como ele não está aparecendo, se vocês forem perceber, é porque ele é zero. E o C é menos 216. Cuidado para não esquecer o sinal, certo? Porque o sinal é a característica desse número, então precisa estar acompanhado. Aí vejam só, como ela está incompleta, eu não vou precisar aplicar aquele que a gente chama de Bhaskara, não. Por quê? Porque quando eu tiver uma incompleta do tipo B igual a zero, eu vou responder isso aqui como se fosse uma equação do primeiro grau. Como era que a gente fazia para determinar a equação do primeiro grau? Para resolver, para encontrar a raiz dela? O que era que eu fazia? Eu se... Coloca a letra de um lado e número do outro. Muito bem, não era isso, gente. Eu separava quem tem letra de quem não tem. É o que eu vou fazer aqui agora. Agora, cuidado, viu, Ludmila? Eu vou fazer isso porque é incompleto do tipo B igual a zero. Porque quando o C for igual a zero, aí a parada é outra. Então, vai ficar assim, ó, 6x ao quadrado igual a 216, tá vendo? Separei quem tem letra. Quem tem letra, botei de um lado, quem não tem, botei para o outro. Aí, novamente, ó, x quadrado é igual a 216. O 6 que está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Isso, então x ao quadrado fica 216 dividido por 6, pega o 21. 21 por 6, gente, dá quanto? 1, 2 ou 3? 36. Ah, Dá 3, né? Dá 3, muito bem, que fica 18, isso, 21 menos 18, 18, 19, 20, muito bem, ó, 6. tá vendo? Isso, perfeito. Vai ficar 36 por 6, 6, então isso aqui vai ficar 36.
6. Olha o x quadrado ali, tá vendo? Aí eu tô fazendo assim para fazer tudo bonitinho, tá? Tipo, para respeitar todo o processo, para vocês entenderem aqui. Claro que depois a gente vai fazer, vai desembocar isso aqui e fazer bem rápido. Agora, percebam, eu tenho essa potência do outro lado, gente. Qual é o inverso da potência que eu ensinei para vocês no começo do ano? Raiz. Raiz quadrada. Muito bem, radiação. Então, eu vou passar essa potência em forma de raiz. Gente, qual é a raiz de 36? 6. 6. Muito bem. A gente não pode esquecer que quando eu estou falando de raiz, eu estou falando de dois valores, um positivo e um negativo. Então, a partir de agora, vocês não vão dizer apenas 6. Vocês vão dizer que é mais ou menos 6. Certo? Por quê? Porque, lembra que eu falei? É uma equação de segundo grau. Então, eu preciso ter quantas raízes? 2. 2. Aí sempre vai ser assim, tá? Nesse caso aqui, da equação incompleta, vão ser duas raízes simétricas. O que é que isso significa? São duas raízes, David, com o mesmo valor, mas os sinais são trocados. Então, a gente vai botar assim, ó. X uma linha, que a gente bota só o tracinho em cima, né? Nós dizemos que é o 6 positivo. E o X duas linhas é o 6, só que negativo. Deu para entender isso aqui? Sim. Muito bem. Deixa eu botar um outro exemplo aqui de incompleta para a gente dar mais uma praticada, só mais uma, e eu já passo adiante, tá? Para a gente poder não perder tempo nisso, ó. 9x quadrado menos 81 igual a 0. Vamos lá. É incompleta de que tipo? Olha o tipo aqui, Com gente. C. Isso, nesse caso, com b igual a 0. Aí, como é que eu faço para resolver isso aqui quando é incompleto do tipo b igual a 0? Muito bem, Ludmila. Muito bem, como se fosse uma equação de primeiro grau. 9x quadrado igual a 81, não é isso, gente? Porque eu vou separar quem tem letra de quem não tem. Aí, x quadrado vai ficar igual a 81. Como é que eu passo o 9 que está multiplicando rapidinho? Dividindo. Muito bem, dividindo. David, quanto é que dá 81 sobre 9? 9, muito bem, Ludmila. Então, x como é que eu passo essa potência? Radiciação. Muito bem. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. 3. Apenas 3? Mais ou menos 3. Perfeito, Verinha, porque aqui a gente já fecha com as duas raízes. X uma linha, 3 positivo, x duas linhas, 3 negativos. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui, né? Para a gente poder evitar, ó, eu estou passando isso aqui porque é o algoritmo, a gente às vezes acha isso aqui é besteira, mas na hora isso aqui vai economizar muito tempo da gente, ok? Porque se eu for, tipo, ficar aplicando Bhaskara em tudo, eu não vou ter tempo de resolver tudo, certo? Aí a gente precisa se ligar nisso. Agora nós temos o segundo tipo que também é incompleta, ó, eita, eu tenho botado aqui, pô, não precisa botar incompleta. Mas eu tenho a outra que é incompleta que vai ser desse tipo aqui, ó, ax quadrado mais bx igual a 0. Agora, qual é a incógnita que vai ser 0? Desculpa, qual é o 6. coeficiente? Muito bem. Coeficiente c igual a 0, ou seja, o termo independente é 0. Gente, para o termo independente, o que a gente vai fazer é colocar em evidência. Se liguem, deixa eu botar aqui um exemplo prático, viu? Se eu botasse assim, ó, 4x ao quadrado menos 16x igual a 0. Se liguem, viu? Aqui é incompleta de que tipo? Olha o tipo aqui. Qual é, David? O Isso. C é igual a 0, né? Perfeito, isso mesmo. Aí eu vou ter que pôr em evidência. Ô, gente, vamos lá. Deixa eu ensinar a galera que não sabe botar em evidência, certo? Vamos supor que eu tivesse assim, ó 36 a quadrado mais 8a. Vamos supor que eu colocasse assim. Ô, gente, o que é que esse primeiro termo e esse segundo termo têm em comum? Tanto 36 quanto 8. O A. Então, se o A é comum, eu posso pôr o A em evidência. Sabe o que é que significa botar o A em evidência, gente? Vocês vão fazer assim, ó. Tô colocando o A em evidência. Presta atenção nisso, deixa para copiar já, viu? Eu vou dar um tempo. Se eu tô botando o A, se o A é o que eu tenho em comum, eu vou botar o A em evidência. Então, boto o A na frente. Põe o A na frente, abro a multiplicação e abro parêntese. Porque esse cara que está aqui na frente, eu estou botando ele em evidência. Aí, colocar em evidência é pegar cada um dos elementos, cada um dos termos e dividir por quem está botando em evidência. Não entendi, Fabrício. Vamos lá, o primeiro termo, todo mundo concorda comigo que é 36 a quadrado, correto?
Não é isso? Então, eu vou pegar o 36A quadrado e eu vou dividir por quem eu estou botando em evidência. Quem eu estou botando em evidência não é o A, só o A sozinho, sem ser A elevado a alguma coisa. Então, eu vou dividir pelo A. Porque agora, olha, o 36 repete, né, gente? Porque não tem nenhum número embaixo, então não tem o que fazer com 36. Agora, sobrou isso aqui, A quadrado sobre A. O que é que eu faço com isso? Dá. Muito bem, dá o próprio A. Isso aqui a gente estudou porque foi divisão de potências de bases iguais. Não é isso? Muito bem. Repete a base, subtrai os expoentes. Ok? Então fica 36A. Então aqui fica 36A. Aí eu repito o sinal daqui de dentro e pego o segundo termo, que é 8A. E vou dividir porque eu estou botando em evidência. Que eu estou botando em evidência? A. Tudo bem. 8A dividido por A. O 8 não tem número embaixo, então pode simplesmente repetir. Agora, A em cima, A embaixo. Nada. Muito bem. Cortei, ó. Sobrou apenas o 8. Todo mundo entendeu isso? Certeza, né? Cadê David? Cadê? Pronto, gente, que se não entendeu, falem que eu Fabrício, reexplico, pode tá? fazer só mais um exemplo? Pô, agora, David, agora. Deixa eu botar aqui, ó. Ó, peraí, deixa eu eliminar isso aqui todinho. Pronto, muito bem. Vamos lá, David, ó. Seguinte, viu? Vamos supor que eu tivesse isso daqui, ó. Esse caso aqui, ó. Ó. Deixa eu botar aqui, pronto. 4B a terceira, mais 6B a segunda, mais 9B igual a zero. Muito bem. Ô, David, o que é que esses caras aqui têm em comum? Tipo, o primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Todos estão multiplicando B. Muito bem, tá vendo? Então, B é quem é a coisa em comum. Então, bora botar B em evidência, né? Porque eu sempre vou botar em evidência o que é comum. Então, ó, botando B em evidência, basicamente isso daqui, ó. Ó, pego o B, boto na frente em forma de multiplicação, abro parêntese, ok? Todo mundo entendeu, né? Tô botando em evidência. Agora, David, eu vou pegar cada um dos elementos, cada um dos termos, desculpa, e vou dividir pelo termo que eu estou colocando em evidência. Então, eu vou pegar o 4B ao cubo e vou dividir por quem? Quem é que eu estou botando em evidência? O B, Muito bem, então, ó, divido por B. Vamos lá, David, o 4, tá vendo o número que tá aqui? David, sempre é assim, cara, o número, se não tiver número embaixo, tu simplesmente repete ele, ó, tá vendo? Eu venho aqui, ó, repetir, porque não tem o que fazer com ele. Então, o que vai me sobrar de fato, David, são esses dois caras, ó, B ao cubo e B. Como é que vai ficar isso aqui, David? Deixa David responder, viu, gente? coloca o B multiplicando ele 3 vezes. Na verdade, não, David. Porque, veja, ó, tu tem B ao cubo em cima e B embaixo. Vem cá, esse B embaixo, qual é o expoente dele? 1. Muito bem. Ei, então tu concorda comigo que tu tem uma potência em cima, uma potência embaixo? Sim. Pronto, muito bem. Então, ó, divisão de potências de bases iguais, o que é que eu faço? Repete quem? Repete a base e subtrai os expoentes. Muito bem. Quem é a base ali? B, Muito bem. Repete a base e subtrai os expoentes. Expoente de cima menos expoente de baixo. Então, fica B elevado a quanto? 2. Muito bem, tá vendo? Mas vamos lá. 6b quadrado, vou dividir porque eu estou botando em evidência. Quanto é que vai ficar aqui, David? Aí vai ser o 6 e o B. Muito bem, ó. Mas, agora aqui, ó. 9b sobre b. Eita, desculpa, que é b. Então, é o próprio 9. Muito bem, aí fecha parênteses igual a zero. Deu para entender isso aqui? Sim, sim. Muito bem, diga aí, Amandinha, as E, ordens. e o 4? Sumiu. Eita, o 4 aqui, desculpa. Teria o Ah. 4, viu? Tudo bem, certinho? Deixa eu botar aqui. Agora vamos lá. Vou botar em evidência aqui, viu? Voltando, ó. Voltando, recapitulando. Vamos lá. Vou botar aqui em evidência aqui. Quem é que tem em comum? 4 e X. Isso. Vamos botar só o X varinha. Pode ser? Ok, pode ser. Certinho? Muito bem, eu botando o X em evidência. Aí vamos lá, vou pegar o 4x quadrado e vou dividir porque eu estou botando em evidência. Quanto é que fica isso aqui, gente? 4x. Muito bem, 4x. Perfeito. Repito o sinal de dentro, ó, e vou pegar o 16x e vou dividir porque eu estou botando em evidência que é o próprio x. 16x sobre x. 16. Muito bem, 16. Ó.
Tudo isso igual a zero. Agora, gente, se liguem aqui. Sabe o que é que eu vou fazer? Olha só, pensem aqui comigo, tá? Eu tenho duas coisas que estão se multiplicando, porque, olha, o x está sendo multiplicado por está multiplicando tudo isso daqui, ó. Ele está multiplicando o 4x menos 16. Vocês estão vendo isso, né? Está multiplicando isso tudo. Então, gente, olha, a multiplicação deles dois está resultando em zero. Então, a gente diz assim, na matemática, quando eu tenho duas coisas se multiplicando e dando zero, é porque uma delas duas tem que ser zero. Não é isso? Então, a gente vai fazer basicamente isso, ó. Vou pegar o primeiro, que nesse caso é o x, vou igualar a zero. Então, a primeira raiz já é essa daqui, ó. X igual a zero. E a segunda raiz é isso daqui, ó. O segundo termo, que nesse caso vai ser 4x menos 16, também igualados a zero. Vocês estão vendo? Deixa eu trocar essa cor aqui, ficou horrível essa cor. Ó, 4x menos 16 igual a zero. E aqui agora eu vou resolver desse jeito aqui, ó, uma equação de primeiro grau. 4x igual a 16 positivos. X é 16 sobre 4, né? Porque o 4 que está multiplicando passa dividindo. 16 dividido por 4 dá o próprio 4. Olha as duas raízes aqui, gente, ó. As duas raízes, ó. 0 e 4, ó. Beleza? São as duas raízes. Todo mundo entendeu isso daqui? Tá botado da maneira correta, ó. Porque solução a gente bota entre colchetes e não entre parênteses. Fácil ou difícil, gente? Isso aqui. Tranquilo. Tranquilo, né? Deixa eu botar só mais outro aqui pra gente ver se entendeu legal, tá? Porque a gente ainda tem mais de 30 minutinhos, que eu já vou ter que passar até a 8, tá? Agora deixa eu botar esse outro aqui, ó. 5x quadrado menos 125x igual a zero. Vamos lá. Como é que fica aqui, gente? Primeira coisa, analisa. É completa ou incompleta? Incompleta. Muito bem. Completa de que tipo, meninas e meninos? Sem Falta o o C. Muito bem, sem o C. C igual a zero. Aí, vamos lá. Quando C é igual a zero, como é que eu faço? X em Falta evidência. quando? Muito bem. X em evidência. Bota em evidência. Botando em evidência, o que é que vai ficar dentro do parêntese? 5x menos 125. Muito bem. Tudo isso igual a zero. E agora? X igual a 0. Isso, muito bem, que é a primeira. E a segunda raiz? 5x menos 125 igual a 0. Perfeito. E agora resolve como se fosse uma equação, como se fosse, não, é uma equação do primeiro grau, né? Então, passa o 125 positivo. Então, x vai dar 125 dividido por 5. X vai dar 2, 5, 25. As duas raízes aqui, ó. Tá vendo? 0 e 25. E vocês estão percebendo, olha, que quando o B for igual, ou desculpa, quando o C for igual a zero, uma das raízes obrigatoriamente vai ter que dar quanto? Uma delas. Vocês perceberam? Zero. Muito bem, tá vendo? Essa é uma característica. E a de cima, olha, sempre vão ser iguais. A diferença é porque você vai ter a troca do sinal, elas são simétricas. Todo mundo conseguiu captar isso, conseguiu entender, conseguiu enxergar essas particularidades, sim ou não? Sejam Então, sinceros, tá? Ô Fabrício, Oi, meu querido. então, como deu igual, deu X uma linha, X duas linhas, deu 6, eu não posso dizer que só tem uma, como é que a gente chama? Uma raiz, não, né? Não, porque São as duas duas com raízes. sinais diferentes. Isso, perfeito, Verinho, muito bem. Tá vendo? E como os sinais são diferentes, aí eu tenho ali raízes distintas. Tá. Tranquilo? Agora vamos para a gente relembrar a completa, tá? Igual ensino médio mesmo, escola, mas é porque a gente realmente precisa, tá, gente? Precisa voltar, porque às vezes a gente não tá com isso aqui 100%. É bom porque a gente já usa como forma de revisão mesmo, tá bom? Agora, gente, a completa ela vai estar dessa forma aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c, tudo isso igual a zero. Tá vendo? Você vai ter ela completa, todinha. Quando ela tiver completa, beleza. Aí vocês podem até dizer, mas existem, eu já ouvi falar na minha escola, meu professor me falou sobre relações de Girardi. Beleza, existe. Mas agora a gente vai para o Bhaskara, que é o mais padrão, depois a gente vai para as relações
de Girardi, que é aquela que a gente trabalha soma e produto. Por quê, gente? Vejam, soma e produto não vai funcionar para todos os casos, entendeu? Vão ter casos que o mais fácil realmente ainda vai continuar sendo Bhaskara, ok? Mas antes do Bhaskara, a primeira coisa que a gente tem que aplicar, gente, ó, anotem aí, que a primeira coisa que a gente vai ter que aplicar é a famosa fórmula do delta. E esse delta, inclusive, vocês podem ouvir ela sendo chamada de discriminante, é a mesma coisa, tá? Discriminante é a mesma coisa. Delta e discriminante, beleza? Aí o delta vai ser isso aqui, ó. Delta é b quadrado menos 4 que multiplicar que multiplica c. Prof, de onde é que eu vou tirar? Aí pode ser que mil que chegue e me pergunte, prof, de onde que eu vou tirar esse A, esse B e esse C? Aí a gente vai e responde, olha, da própria equação. Por isso que é importante a gente saber identificar. Depois que aplicou o delta, a gente vai precisar vir de fato e concluir a resposta aplicando na fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, né? Ó, x, que é de fato a raiz, é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Ok? Aí, novamente, o a e o b pega da raiz e o delta foi do delta que a gente já tinha respondido em cima. Ok? Deixa eu botar aqui 2 exemplos. A gente faz esses 2 exemplos. Aqui é gostosinho demais, cara, de responder, meu Deus do céu. Ó, x quadrado menos x menos 30 igual a zero. E eu já vou botar logo o segundo exemplo aqui, ele copiadinho, ó. Vai ser o 2x quadrado mais 15x menos 8 igual a zero. Beleza? Bora lá. Primeira, o que a gente vai fazer já é de cara determinar. Equação de segundo grau, completa ou incompleta? A primeira. Completa. Muito bem. Aí, quando completa, inicialmente a gente vai responder por delta. Delta e Bhaskara. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem por relação de Girardi. Ok? Vamos lá, então. Ó, vou pegar aqui. Depois que determinou que é completa, a gente já vai identificar os coeficientes A, B e C. Como é que fica aqui? 1 menos 1 menos 1 menos 1 e menos 30. Muito bem. Tá vendo, gente? Porque, ó, como não tá aparecendo ninguém aqui, é porque tem 1, tá? Então, fica 1 positivo é o A, menos 1 é o B e menos 30 é o C. Aí, agora o que eu vou fazer é aplicar primeiro, sempre aplica primeiro em delta, ó. Primeiro aplicando delta. Aí, a galera que tá pegando esse assunto agora, a galera que é ruim em matemática, sempre é bom fazer a repetição, tá? Da fórmula. Isso aqui é uma recomendação do professor de coração, ó. B quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica o C. Aí delta vai ser igual a b quadrado. Olha o b quem é? É o menos 1. Então fica menos 1 ao quadrado. Cuidado com o sinal. Tem que botar entre parênteses, tá, gente? Tem que colocar entre parênteses. Menos 4 que multiplica o a, que vale 1, que multiplica o c, que é menos 30. Todo mundo que está aqui entendeu o que o prof fez até agora ou ele fez alguma coisa que alguém ficou perdido? Tô? Massa, muito bem. Vou levar em consideração tá todo mundo entendendo, viu? Beleza? Então fica assim, ó, o delta vai ser menos 1 quadrado, vai dar 1 positivo, porque isso aqui a gente já vê em potência, né? Aí, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 30 dá quanto, gente? 120? 120. Perfeito. E 1 mais 120? 121. Perfeito, muito bem. Gente, inclusive, não deixe de resolver as questões utilizando o delta, porque, vejam, as relações de Girardi são maravilhosas, mas o delta é bom porque a gente, inclusive, trabalha a gente desenvolve outra competência, que é a questão das raízes quadradas, né? Quando você tem raízes quadradas exatas. Então, é legal, porque quando você faz muita questão, utilizando a fórmula de Bhaskara, você acaba meio que memorizando algumas raízes, entende? Aí, algumas vezes, você não vai conseguir fazer pela relação de Girardi, que é soma e produto, aí você vai ter que fazer na hora do Enem pelo Bhaskara. Aí você já vai estar com isso aqui enferrujado. Então tem que tomar cuidado com isso, viu? Às vezes o caminho mais longo é o mais inteligente, viu? Aí vamos lá, então, vai aplicar em Bhaskara, de fato, ó, x é menos b, aí menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Gabi, que não é besta nem nada, já mandou aí pra gente, ó. Então fica menos
Olha, fica menos o B, então fica menos 1, né? Porque o B é menos 1, tem que tomar cuidado para não confundir esses sinais. Mais ou menos, raiz de 121. Gabi, essa primeira eu vou fazer bem detalhadinha, viu? Para ninguém sair daqui sem dúvida, tá? Aí, tudo isso sobre 2 vezes o A. O A é 1. Então, x vai ser igual a menos com menos mais ou menos, raiz de 121. Nossa linda Gabi já disse logo que era 11, perfeito. E 2 vezes 1 é o próprio 2. Aí aqui agora, olha, eu vou ter duas raízes, por isso que eu coloquei mais ou menos. Então fica, a primeira raiz eu vou chamar de x, uma linha. 1, pega o sinal positivo, ó. 1 mais 11 sobre 2. 1 mais 11 é 12, 12 por 2, a metade de 12 é 6. E agora a segunda raiz, que eu vou chamar de x, duas linhas. Fica 1 menos 11 sobre 2. 1 menos 11 dá menos 10, metade de menos 10, menos 5. Aqui, ó, as duas raízes, 6 e menos 5. Captaram isso daqui? Deu para entender? Sim ou não? Tranquilo, né? Sim. Muito bem. Deixa eu fazer aqui, gente, por soma e produto, para vocês verem, tá? E aí vocês escolhem depois o que vocês vão querer fazer. Mas, assim, por soma e produto, e vocês só precisam tomar cuidado, porque nem sempre vai funcionar, tá? Soma e produto. Gente, soma e produto, na verdade, o correto é você chamar de relações de Girardi. Ó, relações de Girardi. Porque a gente fala o seguinte, olha, que em uma equação do segundo grau, em uma equação quadrática, a gente consegue fazer a seguinte demonstração, Amanda. Se liga, olha, a gente consegue chegar, fazer a seguinte prova, né? Fazendo algumas aplicações aqui, algébricas e tudo mais, a gente chega no seguinte, tá? Que a soma das duas raízes reais de uma equação segundo grau, ela vai ser a mesma coisa que menos b sobre a, tá vendo? Então a gente vai ter isso daqui, essa relação. A soma vai ser o coeficiente linear menos o coeficiente linear sobre o coeficiente angular. Já o produto vai ser o termo independente sobre o coeficiente angular. Eita, prof, mas eu não acredito, não. Bora ver na de cima, que a gente fez aqui, ó. Na de cima, as duas raízes foram, ó. A raiz 1, eu vou botar aqui 6, a raiz 2, menos 5. Bora fazer com ela, ó, só para a gente ver se de fato vai acontecer mesmo isso que a gente está falando. Ó, bora lá. A gente disse aqui que a soma vai ser menos b sobre a. Bora somar essas duas raízes, gente. Quanto é que dá a soma dessas duas raízes? 6, vou até botar assim, ó, menos 5 mais 6. Quanto é que vai dar essa soma? Mais um. Mais 1, muito bem. Bora lá, vamos pegar o menos b. Quem é o b da nossa equação, dessa daqui, ó? Menos um. Então vai ficar menos 1. Sobre o a, quem é o a? 1 muito bem. Menos com menos. mais Muito bem. Então fica 1 sobre 1, dá quanto, gente? 1. Ó, deu exatamente o que a relação de Girard disse que teria que dar. Já o produto das duas raízes é C sobre A. Vamos lá, o produto. O produto dessas duas dá quanto, hein? O produto dessas duas. 6 vezes menos 5. 30 menos 30, né? Muito bem, menos 30, perfeito. Bora ver se vai dar isso mesmo. Peguem o C. Quem é o C aqui da nossa equação? Menos 30. Sobre o A. Quem é o A? O A é 1. Muito bem, menos 30 sobre 1. Menos 30. Aí, ó, deu exatamente, tá vendo? Porque a gente tem como base a relação de Girardi. Tá vendo? Só que, gente, vou apagar isso aqui, tá? Porque a gente vai fazer a gente vai daqui a pouco fazer pela outra ali, beleza? A outra a gente tenta fazer depois, como sendo a relação de Girardi. Bora logo determinar as raízes dessa outra aqui. Todo mundo entendeu a relação de Girardi? Sim ou não? Sim. Sim, né? Aí vocês depois veem como é que vocês preferem para aplicar, tá?
Eu gosto de fazer logo por Bhaskara para não ficar pensando muito, sabe? Porque senão acaba pensando muito, tenho medo de errar alguma coisinha. Então, veja, pegou a equação, analisou que é do segundo grau, vê se é completa ou incompleta. Aí viu que era completa, já identifica A, B e C. Gente, dica de ouro, dica de ouro. Identifiquem esses negócios, né, esses coeficientes riscando. Por quê? Tem gente que tenta fazer isso aqui mentalmente, aí erra uma merda de um sinal. Então, assim, não custa nada vocês botarem o A, o B e o C, certo? Então, vocês vão me prometer que vocês vão pegar o A, o B e o C e vão fazer a substituição. Vão por mim. Não vai ser esses 2 segundos, 3, 5 segundos que vocês estão fazendo aqui, que vai fazer com que vocês abaixem um pouco, certo? Sim, pronto, como eu estava falando, não vai ser, tipo assim, esses 5 segundos que vocês vão ganhar sem copiar, que vão fazer com que vocês terminem de resolver a prova toda, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então sempre faz o trabalho completo, para não errar. Então fica, qual é o valor de A, o valor de B e o valor de C? Vamos ver. Sim? 2, 2, 15 e 15 menos 8. e menos 8. Muito bem, tá vendo? Aí a primeira coisa que a gente vai aplicar é o delta, viu? Ó, o delta. Delta dá b quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Delta dá b quadrado é 15. Então, 15 quadrado. Menos 4 vezes a, o a é 2, vezes o c, que é menos 8. Aí eu aqui, por que é que eu gosto de delta? Porque delta também, Amandinha, vai trabalhar pra gente, vai forçar a gente a resolver potência. Porque quanto é que dá 15 ao quadrado? O ideal é que vocês saibam disso aí, de cor. Sabia? Para acelerar, 225. É. Tô mentindo a galera que responde muita questão, que já respondeu muita questão de Bhaskara. A gente não decora mesmo assim, não deixa automático as raízes e as potências principais. Não é tudo óbvio, mas E já já faz. fica, e você já consegue ver quando tá errado. É, Quando, tipo, tá o delta assim, existe esse número aqui, não tem raiz, não. Tem é alguma coisa errada. justamente. Não é verdade? Então, assim, é bom porque a gente acaba desenvolvendo outras habilidades. Eu até costumo dizer, Verinha, assim, que deixa macete e essas coisinhas para o final do ano. No decorrer do ano, tenta aprender a coisa de verdade, porque vai facilitar muito sua vida. Facilita em física, em química, entre outras, tá? Aí, ó. Porque a experiência também diz que quando você corre, dá errado, né? É verdade. É Lá no verdade, final. Verinha. Nos É verdade. detalhes, nas bobagens. É verdade. Você não tá errada, tá certíssima. Diga aí, Amandinha, diga aí pro céu. Fabrício, agora você dá um zoom lá, só um tiquinho. É que esse óculos está terrível. Aqui, né? Pronto. É, Pronto, deixa eu botar assim, Amandinha, ó. Porque a minha também aqui tava um horror. Que eu não gosto de quando fica bem pequenininha, não, sabe? Me dá agonia. Pronto, muito bem. Amandinha, bora resolver aqui juntos agora. Todo mundo, ó. Faz o jogo de sinal, né, gente? Ó, menos com menos dá quanto? Vou ensinar vocês. Mais Muito bem, ó. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8. 64. Perfeito, Verinha. Gente, 225 mais 64. 289. Muito bem. 289. Ó. Massa. Aí vamos lá. X vai ser menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Bora lá. Vai ficar, então, menos B. Então, fica menos 15, tá vendo? Mais ou menos raiz de 289 sobre 2 vezes o A. Dá 2 vezes 2. X vai ser igual a menos 15, mais ou menos. É 64, Gabizinha. Dá 13, né? 13, não é isso? Muito bem, ó. Então fica 13. Não, 13 não, porque Acho 13 que é não. daria. A raiz não, né? 289, não. Aí dá 17, né? Ó, 17. 17 vezes 17 dá 49, 11, 7 e 17 1. mesmo. Não é isso? Muito bem, Gabi 17. botou no chat. Tá vendo? Ei, Gabi é uma calculadora ambulante, viu, menino? A menina arrasou demais, viu? Ô, tu é doido, homem. Massa, velho. Oxe, tu é doido, homem. Tá no caminho certo, viu, Gabizinho? Caminho certo. Aqui, ó. Vamos lá. Ó.
x igual a, deixa eu botar para cima, viu, porque fica melhor. Menos 15 mais ou menos 17 sobre 4. Bora lá. A primeira raiz eu pego o quê? O valor positivo, o sinal positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Muito bem. Menos 15 mais 17 sobre 4. Quanto é que dá aqui, gente? 32 sobre 4 dá 8. 2 sobre 4. Não é isso? Isso, 2 sobre Não é 4. isso, Gil? Porque, ó, o 15 está negativo, viu, Gil? Negativo com positivo. Aí fica 1 meio. Ó, tá? Cuidado, viu, Gil? Se ligue. E o x, duas linhas, fica menos 15 com menos 17 sobre 4. Agora sim, Gil. Quanto é que vai dar isso aqui, Gil? Menos 32 sobre 4, que dá menos 8. Agora, isso aí, muito bem. Beleza? Menos 8. Massinha, né? Aí, gente, olha só porque é. Muito bem, Lu. Muito bem, Ludmila, certinho. Agora, gente, vejam só porque é que eu digo a vocês que, gente, tentem fazer assim. Por quê? Porque pela relação de Girardi, não vai ser todo tipo de equação que você vai conseguir fazer. Porque, veja só, se eu fosse tentar fazer isso aqui por relação de Girardi, eu sei que a soma das duas raízes é o quê? A soma. Quais são os elementos? Eu pego o menos b e divido pelo a. Olha, fica a soma. Menos b dividido por a. Aí eu venho aqui e procuro. Quem é o b? O b é o 15. Quem é o a? 2. 2. Menos 15 sobre a. 7,5, né? Isso aí, muito bem. Ó, aqui já não vai dar. Agora aqui fica c sobre a, que é o produto. Menos 8 sobre 2, menos 4. Ó, aí a gente teria que pensar o seguinte, olha, qual é olha só, dois números, se liga, dois números que multiplicados, ou desculpa, que somados dá menos 7,5 e multiplicados dão menos 4. Pô, muito difícil de pensar isso aqui. Por quê? Porque do número quebrado. Aí vejo, inclusive, gente, é o seguinte, tá? Porque Girardi a gente só vai utilizar quando o A for igual a 1. Eu vou até botar assim, ó, aqui. Só usa quando, só utiliza quando o A for igual a 1. Porque se o A for diferente de 1, não vale a pena usar, vocês não vão conseguir fazer. Certo? Por isso que a gente tem que aprender de todo modo pela maneira mais lenta, né? Sei que a gente às vezes não quer, a gente às vezes, né, fica nesse negócio de, meu Deus, que coisa chata, eu já não aguento mais, mas não tem pra onde correr não, viu, gente? Digam aí se tá tudo ok até agora, velho. Tá tudo ok até agora? Tá, né? Bora pra última parte pra gente tentar ainda resolver algumas questões. A gente tem 18 minutos, mas eu acho que dá. Dá pra terminar isso aqui e resolver algumas questões, tá? Da parte de equações. Que eu acho bem importante a gente resolver. Gente, que é isso aqui? A gente vai aprender agora a relação do número. Eita, meu Deus, cadê? Do número de raízes. Porque vocês sabiam que dá para determinar o número de raízes só analisando o valor do delta? Tem como a gente saber, viu? Porque, vejam só, para saber o número de raízes, ou seja, quantos valores o x vai ter, a gente utiliza não só isso, mas também e principalmente a relação entre esses valores de x. Por quê? Porque essas raízes, elas podem ser iguais. Aí, velhinha, quando elas forem iguais, a gente costuma dizer que só tem uma raiz, mas na verdade é porque tem duas raízes reais iguais. A gente vai utilizar o valor do delta, certo? Porque, vejam, a primeira situação que a gente tem é o delta, ele dando um valor positivo. Gente, por positivo, vocês vão entender que ele é maior que zero, tá? Dando um valor positivo. Quando ele for positivo, o que vai acontecer é que nós teremos exatamente duas raízes. Mas são duas raízes com valores, ó, diferentes. Já a segunda situação é essa daqui, ó, em que eu tenho o meu delta sendo exatamente igual a zero. Quando o delta for exatamente igual a zero, a gente vai dizer que nós temos duas raízes também. Mas a questão é que essas raízes, elas são, ó,
iguais, tá? Então, nós temos aqui, quando elas podem ser, quando o delta, ele vai ser duas raízes, ou quando ele é maior que zero, ou seja, positivo, vão ser duas raízes diferentes, e quando o delta for igual ao zero, a gente vai dizer que são duas raízes reais iguais. E na terceira situação, a gente vai ter isso aqui, ó. Quando o delta for menor que zero, ou seja, quando o delta for um valor negativo. Aí, quando o delta for negativo, a gente vai dizer que não há nenhuma raiz. Ó, nenhuma raiz. Todo mundo entendeu isso daqui, gente? Sim. Sim, né? Massa, muito bem. Aí, deixa eu botar aqui, ó, um exemplo, tá? Vou botar um exemplo aqui. Ó, essa equação aqui, ó. X² mais 2x mais 1 igual a zero. Vamos determinar o número de raízes e a característica dessas raízes. Para fazer isso, é só determinar o valor de delta. Bora lá. Para determinar delta, primeiro eu vou saber quem é A, quem é B e quem é C. Me ajuda aqui a identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. 1, 2 e 1. Pois Muito bem. Isso aí, perfeito. Bora aplicar delta. Ó, B² menos 4AC. Então, delta fica. Me ajuda aqui a substituir. B² fica 2 ao quadrado, não é isso? Menos 4 que multiplica. Quem? 1 Sim? e 1. Muito bem, perfeito. Então, o delta fica 2 ao quadrado, 4. menos quanto? 4 vezes 1 vezes 1. 4. Muito bem, 4 menos 4. 0. zero. Então, significa que essa raiz, essa equação, se a gente fizesse as raízes, a gente encontraria duas raízes o quê? Iguais. Muito bem, que é o que a gente vai fazer agora. Deixa eu fazer rapidinho, ó. X é menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. X dá menos o B, então dá menos 2, mais ou menos raiz de zero, que vai dar o próprio zero, né, gente? Ó, raiz de zero, sobre 2 vezes o A, dá 2 vezes 1. X dá menos 2, mais ou menos zero, sobre 2. Aqui, ó. X só pode ser igual a menos 2 mais zero sobre 2, vai dar menos 1. E x, duas linhas, dá menos 2 menos zero sobre 2, que vai dar também menos 1. Duas raízes reais, mais as duas raízes sendo exatamente iguais, só porque o delta deu zero. Ok? Fácil ou difícil até agora? Deu para relembrar, pelo menos, gente? Deu, né? Porque é mais uma revisão, né? Que muita gente está fazendo aqui, mas é porque é interessante. Agora a gente vai partir aqui para as questões em si, né? Porque eu quero mostrar para vocês o que é que vocês podem encontrar na lista, né? Na lista de exercícios que eu vou passar hoje, tá? E assim, gente, não se assustem não, tá? Realmente tem umas questõezinhas que são mais chatinhas, um pouquinho mesmo, mas vocês precisam ter paciência, viu? Para fazer essas questõezinhas. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver se é essa. Não, não é essa daqui não. Eita, então eu vou ter que abrir, gente, para vocês, de fato. Porque ficou no e-mail, eu não vou procurar agora, não. Eu acredito que tenha ficado lá, ué. Ai, fui. Ah, mas não tem problema não. Função, conjunto, potenciação. Ah, ficou lá, mas não tem, ficou no e-mail, mas eu vou abrir aqui a própria lista de vocês, tá? E eu vou pegar umas questões agorinha. Pronto, equação de segundo grau com gabarito. Opa! Só, gente, seguinte, viu? Nós teremos aqui algumas formas de fazer algumas questões. Ó, deixa eu botar aqui nossa primeira, tá? Muito bem, bloqueei. Olha, quem lê essa questão pra gente, por favor? João tem 7 anos e Marcos tem 4. Assinale daqui a quantos anos o produto de suas idades será igual a 40. Muito bem, gente. Normalmente, esse tipo de questão nós teremos duas formas de fazer. Uma é sem utilizar a teoria de equação de segundo grau e a outra é utilizando a de segundo grau. Eu vou fazer pelas duas formas. Primeiro, eu vou fazer
sem utilizar, viu? Sem utilizar a teoria que a gente está vendo agora. Aí vocês vão perceber que só vai ser preciso utilizar a teoria de fato quando a questão é mais complexa. Porque quando a questão ela é assim mais simples, dá para a gente fazer numa boa sem utilizar, beleza? Aí sem utilizar a gente vai fazer assim, ó, se liga, viu? João tem 7, Marcos tem 4. E ele quer saber quando o produto. Produto é o quê? Qual é a operação matemática que representa produto? Multiplicação. Muito bem, então a gente vai fazer assim, ó, pega a primeira idade, certo, de João, que primeiro vai João, depois vai Marcos, e a gente vai multiplicar. Quanto é que vai dar? 7 vezes 4. 28. Muito bem, 28. No próximo ano, quantos anos que João vai ter? No próximo ano? 8. 8. E Marcos? 5. Muito bem. Quanto é que dá 8 vezes 5? 40. Olha, chegamos. Chegamos. Foi depois de quantos anos? Porque isso aqui é o atual. Aí foi depois de quantos anos em relação ao atual? Muito bem, 1 ano. É letra A. Se ligaram? Isso aqui? Sem utilizar a teoria. Aí vejam, ó, quando a questão é simples, utilizar a teoria é mais difícil. Fica mais complexo. Certo? Fica bem mais complexo. Porque vejam aqui, ó, ele está dizendo ali que João tem 7 anos e Marcos tem 4 anos, certo? Aí ele está perguntando quando é que o produto deles dois daria 40 anos, né? Inclusive, olha só, não, eu não vou nem fazer da outro jeito, não, gente, porque senão vai dar muito trabalho e a gente vai conseguir aproveitar, não, certo? Quando chegar aqui o momento mesmo da gente fazer, a gente poder fazer de outra forma, eu faço. Tudo bem, gente? Certinho? Deixa eu pegar aqui uma outra questão, ó, porque já estou pegando logo da própria lista de vocês, tá? Para poder vocês verem que é possível a gente fazer. Para que vocês não se assustem na hora de pegar a lista de exercícios, ó. Verinha, tu consegue ler essa quarta questão para a gente aí, por favor? Tá bem pequenininha. Tá? Eita, deixa eu aumentar. Pronto, foi? Deseja-se dividir igualmente R$ 1.200 entre algumas pessoas. Se 3 dessas pessoas desistirem de suas partes, fizerem com que cada uma das demais receba, além do que receberia normalmente, um adicional de R$ 90. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que Muito bem, valeu, Verinha. Deixa eu botar logo aqui todas as opções, tá? Aqui, gente, questão clássica de equação de segundo grau. Ah, professor, como é que você sabe que vai ser da equação de segundo grau? Porque as questões de equações do segundo grau vão ter isso, ó, inicialmente a gente tinha uma quantidade X de pessoas, depois tantas pessoas desistiram, tantas pessoas entraram. Então, quando tem esse negócio de desiste e entra, é equação do segundo grau, já de cara, tá certo? Então, vamos lá, como é que eu vou fazer para determinar isso? Ele está dizendo que a gente vai ter que dividir esses R$ 1.200, certo? Vai ter que dividir esses R$ 1.200 entre 3 pessoas, certo? Entre algumas pessoas. Então, vocês concordam comigo que o valor que cada um vai receber, fazer o seguinte, ó, eu vou chamar o valor que cada um vai receber de V, tudo bem? Então, eu vou dizer que V é o valor que cada um vai receber. Para eu saber, vocês concordam comigo que eu vou ter que pegar o total que eles têm de dinheiro, ó, e dividir pela quantidade de pessoas, sim ou não? sim. Não é isso? Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Sim ou não? Aí, só Verinha até agora que confirmou. Pronto, ok, né? Quantidade de pessoas. A gente vai fazer nas duas situações, vejam, ó. Vamos fazer na situação 1. Ou seja, a situação 1 é que você vai ter uma quantidade X de pessoas, por exemplo. Porque a gente não sabe quantas pessoas tem, né? Então vamos chamar de X. Então vai ficar assim, ó. A primeira situação, tá? O valor vai ser o total de dinheiro. Quanto de dinheiro os caras lá vão ter para dividir?
1.200. Muito bem. 1.200. Perfeito. E a gente vai dividir pelo total de X pessoas, porque é essa quantidade total. Essa daqui foi a situação 1. Vamos fazer agora a situação 2, ó. Tá? A situação do tipo 2. Gente, venham cá. A situação do tipo 2, o valor vai mudar, tipo assim, a quantidade total? Não, né? Vão ser os mesmos 1.200. Todo mundo consegue entender isso? Que são os mesmos R$ 1.200 que vai ter que dividir? Só que o que foi que aconteceu com o número de pessoas? Agora, Doeu, né? muito bem, porque 3 pessoas fizeram o quê? Desistiram. Muito Ô, bem. Flá, mas aí, Oh, ali no V, não tinha que botar mais 90, não? Tipo, V mais 90, porque teve adicional. Esse 90 vai pronto, entrar onde? pronto. É isso que eu ia perguntar para vocês agora. Tipo assim, ó, eu sei que a quantidade de pessoas diminuiu. Aí, olha só o que foi que aconteceu quando diminuiu. Ele não disse ali que o que vai acontecer é que cada pessoa vai ter que receber o anterior com um adicional. Não é isso, Feitosa? Aí, como é que eu vou escrever esse adicional? Adicional é mais ou é menos? Mais. Muito bem, tá vendo, ó? Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Se ligaram? Isso aqui? A gente vai ficar com essa quantidade, ó. Tá vendo? Aí ele tá dizendo ali, olha, é correto afirmar que, olha, se apenas 2 pessoas desistissem do dinheiro, cada uma das demais receberia R$ 60. Com a desistência das 3 pessoas, cada uma das demais recebeu R$ 150. E assim por diante. Então, veja, como ele quer saber ali a quantidade a quantidade que cada uma vai receber, aqui eu tenho, na verdade, um sistema de equação, se vocês forem perceber. Não é isso, eu vou ter um sisteminha. Aí, veja, o que eu vou fazer é pegar a primeira equação, que é V igual a 1.200 sobre X, e pegar a segunda e repetir aqui, ó. V mais 90 igual a 1.200 sobre X mais 3. Beleza? Gente, eu posso X pegar menos nessas... 3. Não é x menos 3? Eita, é X É menos 3, menos. desculpa, viu? X menos 3. Obrigado, viu, gente? Pronto, beleza. Ali, venham cá, eu posso pegar esse valor de V e substituir nesse valor aqui? Sim ou não? Pode. Pode. Posso, né? E é isso que eu vou fazer, olha. Aí já substituindo aqui, então fica, ó, 1.200 sobre X mais 90 igual a 1.200 sobre X menos 3. Bora lá, o que eu vou fazer aqui, gente, é basicamente separar, tipo, quem tem letra de quem não tem. Beleza? Então, ó, fica 1.200 sobre X menos 1.200 sobre X menos 3. Tudo isso igual a quanto? Como é que eu passo o 90 para o outro lado? Subtraindo. Subtraindo, muito bem. Gente, aqui nem precisa ter medo, né? Ó, porque ó, inicialmente a gente ficava com medo disso aqui, que era fração. Mas o que é que eu faço? Como é que eu resolvo quando eu tenho 2 frações que estão se subtraindo ou se somando? Qual é o método que eu uso? Borboleta. Muito bem. Borboleta. Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó, gente. 1.200 vezes x menos 3. Aí repete o sinal daqui, tá vendo? Ó, não tem segredo não, ó. Não tem segredo. Vezes isso daqui, ó. Ó. 1.200 e tudo isso daqui dividido pela multiplicação desses dois. X vezes x menos 3. Todo mundo entendeu isso daqui ou alguém se assombrou com isso daqui? Tranquilo, porque não precisa gente, porque não precisa vocês ficarem atordoados por verem isso aqui, não. Porque vocês vão perceber que esse valor grandão, tipo 1.200, vai ter que remover esse cara, viu? Esse cara vai ter que desaparecer de alguma forma. Aqui, distributivo, ó, vai ficar 1.200x, aqui, mais com menos, 12 vezes 3, 36, adiciona 2 zeros. Tá vendo? Menos 1.200x, tudo isso dividido por aquele cara, olha, que tá aqui. X vezes
x menos 3 igual a menos 90. Ó, e eu que não sou besta nem nada, o que é que eu vou fazer? Corto. Vai me sobrar menos 3.600 dividido por x vezes x menos 3 igual a menos 90. Agora vem cá, o que é que eu posso fazer com esse cara aqui que está dividindo? Esse cara aqui inteiro, ó, isso aqui todinho que está dividindo, eu posso fazer o que com ele? Passar para o outro lado. Caso você Muito bem, multiplicando. Então fica, olha, E por que que você não resolveu? Escolheu sua eu ia mesmo? falar isso. porque assim, tu lembra que o que é que eu sempre gosto de fazer? Eu recomendo vocês saírem resolvendo tudo ou fazer, ou isolar, tipo, passar para o outro lado, para Tá. depois ver se tem alguém que eu posso simplificar. Isolar. Muito bem, tá vendo? Porque eu posso fazer desse jeito? Posso. Mas olha só como vai ser mais inteligente, Feitosa, ó. Menos 90 vai passar dividindo, tá dividindo, passa multiplicando, ó. Tá vendo? Sabe por quê? Agora se liguem. O menos 90 tá fazendo o quê com essa bagaceira toda aqui, ó? Tá multiplicando. Aí posso passar a Feitosa como ele pro outro lado? Dividindo. Tá vendo? Porque senão, Feitosa, se eu fizer daquele jeito, o processo ia ficar muito demorado. Desculpa, menos 90. Ia ficar muito demorado mesmo. Porque aqui a gente ainda vai ter que resolver esse Bhaskara. Entendeu? Agora, ó, zero em cima com zero embaixo, cortei. Menos com menos dá mais. 360 dividido por 9 dá quanto, gente? 40. Muito bem, tá vendo, ó? Aí agora sim, Feitosa, eu vou resolver, tá vendo, ó? Fica x quadrado menos 3x igual a 40. Passando 40 para cá, ó, menos 40 igual a zero. Ó, que legal! Agora a gente vai fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Se liguem. Primeiro, vou determinar quem é o A, quem é o B, quem é o C, certo? Olha, quem é o A? Quem é o B? Menos Menos 3. 3. E o C? Menos 40. Muito bem, bora aplicar aqui no delta, viu? Delta é b quadrado menos 4ac. O delta fica b quadrado. B quadrado é menos 3. Menos 3 ao quadrado? 9. 9. Muito bem. Menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 40. Delta fica 9 menos com menos mais. 4 vezes 4, 16, 160. Olha quanto deu. Que coisa boa, porque tem raiz exata. Aí fica x igual a menos o b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. X fica menos b. Poxa, o b é 3, o b é menos 3, então vai ficar 3 positivo. Mais ou menos, raiz de 169, gente. 13. 13. Muito bem, tudo isso sobre 2 vezes o a. O a é 1, dá o próprio 2. Então vamos lá, x uma linha. Fica 3 mais 13 sobre 2. 16 por 2, não é isso? 8. 8. E aqui x duas linhas. 3 menos 13 sobre 2 fica 10 menos 5. Correto? Correto, né? Gente, o x representa o quê? O x representa o número de pessoas. Vem cá, o número de pessoas tem como ser negativo? Não. Então, só pode ser positivo. Então, o número de pessoas é 8. Inicialmente, nós temos 8 pessoas. Tá vendo? Ó? Então, ó, inicialmente, o dinheiro seria dividido entre 8 pessoas, correto ou falso? Verdadeiro. Muito Aí, bem. se não fosse essa, a gente tinha que testar, né? Como já tem a Era fórmula também, é só botar E- no lugar do X, não é isso? perfeito para saber o valor. Perfeito. E grande, não vou negar para vocês, não. Mas aqui também tem que lembrar, ficou grande porque o professor, ele quis fazer de maneira didática. Mas vocês precisam ir treinando para fazer isso aqui de maneira automática, ok? Eu vou saber quem estudou na semana que vem, quando a gente tiver com as questões e ela ser automática. Aí, olha só, venham cá. Eu vou dar um conselho a vocês em relação a essa lista de exercícios. Ela é bem chatinha, certo? O que vocês vão fazer é tentar resolver 12 questões.
as 12 primeiras questões, tá? Tenta resolver as 12 primeiras. Aí vocês vão guardar, tentar guardar, porque a gente vem para a aula e tenta resolver mais algumas. Combinado? Então, tenta resolver 12 questões, certo? Faz 12, acabou. Qualquer coisa vocês tentam distribuir essas 12 durante a semana, fazendo tipo 2 por dia.